Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Mentor Podcast. Hoje um dia extremamente especial, tô aqui com um cara que eu já tive o privilégio de passar mais de 3 horas ouvindo ele responder perguntas, e quando eu tive a oportunidade de ter a presença dele aqui, eu falei, pô, as pessoas precisam ouvir o que esse cara tem para agregar. Então, gostaria que vocês recebessem aqui nosso querido Everton Rosa. Seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, Léo. Obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado. Gente, para quem não conhece o Everton, ele é uma referência mundial, não é nacional não, é mundial, né, no âmbito da fotografia, do posicionamento, e hoje ele vai trazer aqui para nós principais conhecimentos que ele adquiriu ao longo da jornada, entendendo as pessoas, entendendo o posicionamento interno e externo, e vai também compartilhar, já vou até começar trazendo uma pergunta, né? Pessoal, o Everton, ele começou fazendo ensaios por R$100, e ele chegou a fazer ensaios por mais de R$500 mil. Então, Everton, se apresenta brevemente para as pessoas, já trazendo um pouco do que te permitiu construir essa jornada, a qual você hoje é reconhecido mundialmente. Bem, eu sou filho de fotógrafos, minha mãe é fotógrafa, meu pai é fotógrafo, sou lá de Chapecó, Santa Catarina. Casei com uma gaúcha, e então passei a morar no Rio Grande do Sul. A partir dos anos 90, passei a fotografar na minha região e depois em todo o Brasil, e nos anos 2000 em diante no mundo todo. Fotografei 60 mil pessoas, em média, atendi em torno de 1.000 grandes empresários no mundo todo. Mapeei algumas coisas, aprendi muito com as pessoas que eu me relacionei e, obviamente, também contribuí. Não foi só fotografia. Todo lugar que eu estive, todas as oportunidades que eu tive envolvendo o meu trabalho como fotógrafo, as pessoas me chamaram porque tinha algo além da fotografia. E é claro que ambientes onde eu pude aprender muita coisa que hoje eu coloco em prática nos meus negócios e também para os meus membros do Myself Club. Muito bom. O Everton, dentre tantos retratos, 60 mil retratos, é surreal, né? Olhar para esse número. Como você define posicionamento? O que é posicionamento? Posicionamento é aquilo que as pessoas falam de você quando você sai da sala. Quando você sai da sala, as pessoas falam sobre você. Certo. Ninguém fala o Everton, fala sobre o Everton. Certo. E se é sobre, é você que se posiciona, é você que coloca uma mensagem, é você que coloca uma imagem na mente de um consumidor, na mente de um colaborador, na mente de um parceiro de negócio. Então, empresas grandes marcas, principalmente da moda, contratam celebridades para se posicionar na mente de um consumidor. E é por isso que todo dono de negócio precisa ter uma imagem. Né? Legal. Se grandes marcas contratam celebridades para se conectar com o seu público, um dos maiores ativos de qualquer dono de negócio é a sua imagem. E a imagem vai muito além da estética, vai muito além de um bom retrato. É como essa pessoa se apresenta, é como ela se comunica, é o que nós sabemos sobre ela. Se você for comprar um relógio, facilmente alguém vai te contar a história do relojoeiro. Uhum. E a história do empresário. Por que muitos empresários, porque muitos donos de negócios não são admirados pelos seus colaboradores? Porque a história é desconhecida. Então, posicionamento é aquilo que as pessoas falam sobre alguém quando ele sai da sala. E por que muitos suportam alguns e não suportam outros? Conhecimento de história e desconhecimento da história desse alguém, no meu ponto de vista. Muito bom. O Everton, e aí pensando agora, para quem está nos ouvindo, entendeu, né, a importância do posicionamento, mas a verdade é que a maior parte das pessoas estão perdidas sobre, mas e aí, qual é o próximo passo? Como que eu melhoro isso? Como eu construo? Como eu me encontro? Qual que é o passo que essa pessoa precisa tomar? O que você consegue trazer nesse aspecto? Eu criei o Myself Club, que é um clube de posicionamento, quando eu entendi que muitos tinham medo de ser potente. Eu fotografava muitos donos de negócios, muitos profissionais, médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas, coaches. Muita gente me procurava porque precisa de uma imagem para colocar
no seu produto. Sim. Principalmente de 2015 em diante, era digital, Sim. todo mundo precisou de imagem. Total. E aí me procuravam porque precisavam de uma imagem. Mas muitos tinham medo de ser potente, medo de ser importante, medo de ser lembrado como único. Eu não quero aparecer tanto, eu quero ser parecido com os outros, eu não quero me destacar tanto. Quando eu chego a essa conclusão, eu vejo, não, peraí, mas tem alguma coisa errada. Eu tô vendo algo a mais, eu tô vendo que existe uma identidade ali que não tá ativada, e aí, então eu crio o Myself Club. Eu disse, olha, tu vai passar um ano comigo, eu vou te mostrar quem tu é, pra você trazer as conexões certas e se vender melhor, né? Sim. Se vender bem melhor. Muito melhor. Então, o posicionamento é o que a pessoa tem que faz com que ela seja única. A identidade. Identidade é a diferença dos iguais. Tá, legal. Identidade é a diferença dos iguais. Mas quando alguém não quer ativar a identidade, ele quer ser apenas mais um. Sim. E é muito interessante, porque no fim, eu vejo que a pessoa se ativar não é só ela se tornar muito mais lucrativa, mas ela fazer muito mais a diferença. Até eu compreendo, às vezes, esse entrave, mas a grande verdade é que a pessoa tende a ser egoísta se ela não se posiciona, porque ela deixa de fazer a diferença como ela poderia fazer, né? Agora, dentro disso, Everton, como a pessoa que está nos ouvindo pode começar essa jornada dentro das ferramentas que ela tem hoje, tá? Eu entendi que dentre os iguais, eu tenho alguma centelha diferente dentro de mim. Como que ela começa a buscar por isso? É bem simples. Se alguém pergunta para uma pessoa, casado ou solteiro, essa pessoa diz, então, deixa eu te explicar, isso não é posicionamento. Se a pessoa não sabe se nem é casado ou solteiro, então comece decidindo se é casado ou solteiro. É a pergunta mais simples. Casado. Resposta. Ok, isso é posicionamento. Deixa eu te explicar, não é posicionamento. Ótimo. Tudo na sua vida que você precisa explicar, você não tem uma resposta, não tem posicionamento. Então comece em cima do muro, decidindo né? aquilo que tu não é, e aí você começa a descobrir quem tu é. E é claro que você vai precisar de uma imagem pública para mostrar isso, porque as pessoas dizem, eu não preciso de uma imagem. Eu pergunto, mas você sai de burca na rua? Não, mas eu não consigo nem me olhar. Eu falei, mas o mundo tá te olhando. Você sai na rua? Saio. Vai no banco? Vou. A restaurantes? Vou. O mundo tá te vendo. O fato de você não estar se olhando o tempo todo... Não importa, as não pessoas estão. Aí eu não gosto da minha voz. Eu também não gosto da minha. Mas as pessoas têm que me ouvir. Eu preciso me comunicar. Né? Então, esses pensamentos que não existe sabedoria muitas vezes. As pessoas simplesmente fazem aquilo que os outros estão fazendo no seu meio. Né? Então, eu trabalho com pessoas que querem ser diferente para poder ajudar mais. Muito bom. Porque se você não se destaca, você não ajuda, você não lidera. Sim, total. E pelo que a gente estava conversando anteriormente, né? Trazendo um spoiler para as pessoas, você ainda não lançou o livro, né? Que você comentou comigo? Eu já lancei 4 livros na área da fotografia e um livro pela editora Buzz, que é do Zero ao Infinito. Tá. Que tem um dos 5 pilares, né? Posicionamento 5.0. Isso. É um título ainda provisório do meu próximo livro. Legal. E aí, pelo que você me trouxe, são 5 pilares dentro do posicionamento para que uma pessoa se torne 10 vezes mais lucrativa, mais próspera, enfim. A gente pode falar um pouco sobre esses 5 pilares? Podemos. Você nasceu onde, Léo? Eu nasci em São Carlos, interior de São Paulo. O que seus pais faziam naquela época? Meu pai, ele é engenheiro civil e, em paralelo, conduziu por muito tempo a parte de área rural, teve fazenda no Mato Grosso e tal, e minha mãe é funcionária pública. Interessante. O que você aprendeu, que você leva pra vida, que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe dessa época? Nossa, bastante coisa. 2. Cara, eu aprendi muito negociação com meu pai, né? Tanto no sentido de venda quanto de compra, de pichinchar, enfim, né? Meu pai sempre foi ambicioso e com a minha mãe, com certeza, foi a parte de cuidado, de demonstrar amor e etc. A importância disso. Léo, agora me conta essa mesma história me dando imagem. Por exemplo, me conte ela dizendo como era a sua casa, como era a sua rotina. Pode fazer bem curto, menos de 1 minuto. Tá.
Eu saía com o meu pai pra Você ir... nasceu em... Ah, tá. Voltando total. Você quer que eu conte a minha história? Esse exercício eu amo fazer em podcast. Porque é Tá. muito fácil para quem tá em casa replicar. Legal. Entenda o seguinte, ó. Se você não informar, se você não der a imagem, a pessoa vai criar uma errada. Entendi. Ela cria dela. Cria dela. Sim, Você nasceu em São Carlos. isso. Nasci em São Carlos em 1994. E depois que eu fui ali, comecei a crescer, tive meus 10, 12 anos, já comecei a conviver muito com o meu pai no ambiente de trabalho, ver ele negociar, ver ele comprar, ele vender, ele liderar a equipe ali da obra e etc. Seu pai construía. Isso, exato. Certo. E quando eu não estava na escola ou com ele, né, eu me sentia muito amado pela minha mãe, então eu via o quanto ela se dedicava aos filhos, e isso me trouxe muito ao dia de hoje. Certo. Seu pai construía prédios, casas? Principalmente casas residenciais e para locação para estudantes. Lá em São Carlos tem muito estudante. E você ia no carro com seu pai? Isso. De moto com seu pai? Como é que era? Eu ia de carro com meu pai. Isso. E nós parávamos desde a obra até para adquirir material de construção, para fazer a venda da obra, muitas vezes. E você né? começou a ir com seu pai quando você tinha o quê? Quantos anos? 12 anos? Uns 12. 12 anos. É. Muito bem. Então você tem uma origem. Sim. O primeiro ponto do posicionamento é uma origem. Da onde Legal. você veio, quem são as pessoas, da onde vem, da onde você tem o que você tem. O que te faz diferente do resto é isso. Muito bom. Todos podem vender algo até parecido com você, mas Uhum. ninguém veio desse lugar. Sim. Então, origem. Primeiro ponto, mapear isso. Uhum. Eu me lembro que eu tinha 12 anos, morava em São Carlos. Eu ia com meu pai de carro, perguntando, pai, como é que funciona esse negócio de obra? Uhum. Pai, como é que você negocia? E muito mais do que eu vi meu pai, eu presenciava ele negociando, Uhum. pichinchando, porque o segredo da obra é você comprar o material bem. Uhum. E é claro, construía casas residenciais, mas também construía locais onde os estudantes alugavam para locação. E eu via que as negociações eram diferentes para cada fim, o material era diferente, meu pai negociava diferente. Então eu entendi que para cada tipo de negócio, o meu pai tinha uma comunicação diferente. Isso me capacitou, eu entendi, caramba, então é assim que funciona. E aí então, eu amava ir com meu pai. E meu pai era potente negociando porque eu tinha uma mãe amorosa. Uhum. Chegava em casa, eu via que ali tinha algo que era diferente. Eu sabia, pô, meu pai é potente porque minha mãe é amorosa, ela cuida muito bem dos filhos, né? Ela ajuda o meu pai a ter essa potência para negociar. E eu disse, caramba, então esse é o segredo. Então eu sou de São Carlos, de um pai construtor, mas um grande negociador, e de uma mãe que sabia cuidar muito bem da sua família. E eu sou quem sou, tenho 3 filhos, quer dizer, um tá na barriga ainda, mas eu tenho 3 filhos. E tudo isso eu trago da minha origem. Essa é a tua história, Léo. Muito bom. Um salve de palmas. Muito bom. Então o primeiro passo é a origem. Legal. Bagagem. Me conta. 5 coisas que você fez dos 12 anos até agora. 5 coisas que eu fiz dos 12 Que anos sejam até agora. relevantes, que o mundo precisa saber. Legal. Eu cheguei a um nível de competição em bodybuilding, em fisiculturismo, então fui ao extremo da disciplina. Isso é muito importante até hoje. Com 12 anos. Não, entre os 12 e os 20, né? Ok. É isso, né? É entre os 12 e os 20 eu tenho que 5 ser com coisas 12. que você tenha na sua trajetória de vida. De 12 em diante, beleza. Então, com certeza isso. O segundo ponto foi, ao longo da faculdade, já ter tomado a decisão de empreender. Então, eu nem iniciei a minha carreira CLT ou dentro da engenharia, enfim, eu já fui direto a empreender. Mas você fez faculdade? Fiz faculdade, Ok. Fiz a Universidade Federal, só que quando eu terminei, eu já tinha a decisão tomada de não seguir. Uhum. E a partir do momento que eu dei aquele passo, mesmo sendo muito mais novo do que todos que estavam no meu ambiente, eu já tô indo pro terceiro ponto, Uhum. eu consegui um destaque de chegar ali a top 20 do Brasil dentro de uma organização de mais de 20 mil pessoas. Então Uhum. essa foi uma grande conquista vinculada à parte de negociação. Quarto ponto foi ter me casado. Eu e a Mayara, nós passamos a morar junto, tivemos filho sem ter nos preparado junto à pandemia. Então a gente foi morar junto, nasceu um filho e teve a pandemia. Tudo ao mesmo tempo. Você imagina, né? Loucura. Se deu certo daquele jeito, daqui pra frente é fichinha. Então essa é uma grande conquista pra mim, né? Ter o ponto de start da minha família.
E, cara, o quinto ponto foi ter feito mais uma transição, né? De sair ali de um ambiente mais de representação comercial dentro ali da venda direta para estar hoje junto, né? Dentro da MLS. Somos sócios, né? Somos sócios. E o Mário que tá aqui nos O Mário também nos assistindo, meu né? sócio. É isso. Muito bem. Então, essa foi uma grande conquista também, ter me colocado num ambiente com pessoas que são referências nacionais no que fazem. Beleza. Olha que interessante. Então, a tua bagagem, o que você fez, o que você estudou, aonde você trabalhou, né? A tua disciplina para ser fisiculturista, né? Depois, tudo aquilo que você passou, a faculdade que você fez, as escolhas que você fez. Sim. Essa é a sua bagagem. Agora, se eu te perguntar quais são as 5 coisas que você aprendeu com isso tudo, nós vamos longe. Então, me diga 2 coisas que você aprendeu nessa sua trajetória, que você tem já inserido em você e que as pessoas, inclusive, replicam. Como fala o meu amigo Léo, tem algum aprendizado que seja seu que as pessoas replicam? Sim. Eu falo muito que como você faz uma coisa revela como você faz todas as outras, né? E de novo, eu trago muito isso até do ambiente do fisiculturismo, né? Eu comecei a levar para outras áreas da vida. E, cara, eu trago muito que venda um estilo de vida, no sentido de que você tem que vender em todas as áreas, inclusive para você mesmo, para que você se discipline. Então, são 2 coisas que eu falo muito até no meu ambiente ali da mentoria e tal, e que as pessoas vivem e levam adiante de alguma forma. Certo. Olha que interessante. Quando você diz quando você fala sobre isso, é a sua mensagem. Certo. Mas ela só é exclusiva se tiver o conhecimento, se a pessoa tem acesso a um pouco do seu histórico. Certo, faz sentido. Caso contrário, não é original. Só é mais um falando. Só é mais um papagaio. Sim, faz sentido. Então, origem, bagagem, mensagem. Estamos em 3 pontos. Origem. Você só é original se a pessoa conhece a sua origem. Você até pode entrar num ambiente, quer dizer, a imagem abre portas, mas e a bagagem que te mantém lá dentro? Sim. Né? E então, origem, bagagem, mensagem. É a tua capacidade de extrair mensagem de tudo aquilo que você viveu, de onde você veio. Origem, bagagem, mensagem, depois design. Você já comprou uma máquina de lavar roupa, Léo? Uma máquina de lavar roupa? Já comprou? O meu cartão já comprou, não fui eu que fiz a compra, Você não comprou, mas já passou no meu É meu bonita? cartão. É bonita a máquina de lavar roupa que tem na sua casa? Cara, é razoável, não é? A geladeira é bonita? É bonita, a geladeira é bonita. E gela bem? Gela bem. Gela bem, muito bem. Então, design. O design está a serviço do conteúdo. Significa, se a geladeira é bonita, mas não gela, ela é ruim. Sim. Se a lavar-roupa é bonita, mas não lava bem a roupa, ela é ruim. Então, as aparências enganam muitas vezes. Sim. Então, design é aquilo que está a serviço do conteúdo. Legal. Agora, se você fosse numa loja e tivesse 2 geladeiras, uma horrível e uma linda, e as 2 funcionam exatamente igual, e custam o mesmo preço, qual você compraria? A linda, com certeza. A linda, com certeza. Assim são os empresários. Eles possuem conteúdo, eles funcionam, mas não possuem o design adequado para a sua origem, para a sua bagagem. E aí, então, falam, as aparências enganam. Claro que enganam. Tem conteúdo e é feio, tem conteúdo e é ruim, tem conteúdo, tem qualidade e não tem design. É óbvio que engana. Engana muito mais do que da forma com que a vovó falava. Lado, né? As aparências enganam. Claro que enganam. Faz muito sentido. O mundo está se escondendo com medo dos picaretas. Os picaretas ganham. Sim. Né? Então, origem, bagagem, mensagem, design, que é imagem. Que é quando a pessoa vai para estúdio e eu vou mostrar o que o espelho não mostra. Legal. E por último, 5.0 é o manifesto. É aquilo que a pessoa defende, o que o empresário defende. É quando ele diz, eu não concordo com o mundo do jeito que está e eu trago para mim. Sim. Né? Eu me manifesto. Aí, se esse manifesto tiver origem, bagagem e imagem, ele vai funcionar. Caso contrário, só é alguma coisa escrita na parede da empresa. Muito bom. Então,
Isso é posicionamento 5.0. Eu escrevi essa teoria na observação e eu coloco isso em prática e funciona. Muito bom. Desde sempre. Graças a Deus. E, Everton, Gostou do exercício, eu Léo? achei maravilhoso. E, inclusive, a forma que você trouxe, né? Mais do que você falar, você fez o exercício ao vivo. Você sabe que Muito bom, foi muito didático. Quando eu começo, além de criar imagem, levar para as pessoas essa visão, eu sabia que ela era boa, mas eu teria que experimentar. Então, já são pelo menos 6 anos que a gente está validando isso e tem funcionado. E tenho a alegria de andar com pessoas que eu falo um pouquinho, faço um retrato e quando eu olho a pessoa foi, uau, caramba, quem te viu, quem te vê. Sim. Vou pegar o gancho naquela pergunta que eu falei, né? Um pouco polêmica, mas não é polêmica, não. Agora é a polêmica? Agora é, mas não é polêmica, não. Vamos fazer corte, então. É que eu já vi diferentes opiniões a respeito disso. Aquela frase muito famosa, fake it until you make it, né? Então, finja até parecer, até ser, enfim. Qual é a sua visão sobre isso? Porque muitas pessoas se ancoram nela e aí começam a viver uma imagem que elas não são até que elas se tornem, vamos dizer assim, mas por outro lado, muita gente acaba se perdendo nessa linha de raciocínio. Qual a sua opinião sobre isso? Quando eu tinha 19 anos, eu abri meu primeiro estúdiozinho fotográfico. Dormia dentro, porque não tinha dinheiro para pagar aluguel de um apartamento. Quando eu fui para lá, eu tinha vendido um Fusquinha por R$ 1.200 e comecei meu primeiro estúdiozinho. Uma câmera de R$ 150, um ampliador para revelar minhas fotos que meu pai me deu. Só que só tinha um jeito de eu crescer. Eu teria que estar envolvido com quem já tinha crescido. Sim. Então eu saía de Sapiranga, onde eu morava, e ia até Porto Alegre, num bairro chamado Moinhos de Vento. Sentava num café chamado Café do Porto. Tomava um cafezinho e me ambientava, eu sentia. E quando eu sentei nesse lugar, quando eu peço café, eu sou rico. Eu sou rico, eu não estou no meu lugar, eu estou em outro lugar. Então, o que é riqueza e o que é pobreza? No meu ponto de vista, é uma forma de você se sentir. Porque existem algumas pessoas que são tão pobres que só possuem dinheiro, né? Sim. E outras que são tão ricas que possuem soluções. Eu me ambientei, senti, e eu acredito como cristão, que Deus não me deixa imaginar se Ele não pode executar na minha vida. Então, o que já aconteceu e o que não aconteceu? O que é riqueza? Né? Agora, fingir. Identidade ativada significa que existe algo ali que você pode usar. Não usa se você não conhece. Não usa se você não sabe que tem. Né? Então, eu sou contra alguém fingir algo que não é. Agora, ser rico ou pobre não é definido por dinheiro, sim, principalmente na imagem, principalmente na conversa, na fala, naquilo que alguém tem como solução quando conversa. Legal. Agora, fazer de conta que é outra pessoa, ou que você, principalmente no universo onde a mentira atrapassa, eu não sento à mesa com esses caras. Nunca, na minha trajetória fotográfica, eu fotografei olhando nos olhos e entendendo que qualquer pessoa pode ser o que quiser, se ela sabe quais são os atributos que ela tem. Porque os atributos estão na identidade. A personalidade é moldada a partir do mundo que ela tem acesso. Tá. Eu tenho uma Porsche 911 GTS. Eu entrei no site da Porsche e configurei ela todinha. Mas eu não pude mudar o motor, porque essa é a identidade da Porsche. Eu não pude mudar. Faz sentido. A carroceria, porque isso é a identidade da 911. Eu pude mudar a cor do couro. Banco. E você já configurou uma Porsche? Não. Não, mas pretendo. É um bom exercício, viu? Recomendo. O Mário tá aí. Eu recomendo. Então,
A identidade não se altera. Você Sim. muda a personalização. Legal. Agora, já imaginou a pessoa que tem um... Eu tenho um Fusca, 1976. Minha Eu mulher vi que me você deu. postou outro dia. Eu gosto dele. Já imaginou eu imaginar que eu tô com uma Porsche e querer configurar o Fusca como se fosse a Porsche? Não vai combinar. Sim. Já imaginou se eu estou com a Porsche querendo configurar como se ela fosse um Fusquinha 76? Não vai combinar também. O primeiro passo é entender, ou melhor, vai entender, né? Alguém tem que apresentar a identidade para essa pessoa. Esse é o meu trabalho. É isso que eu Legal. faço. Eu apresento as pessoas para elas mesmas. Isso é uma configuração, né, que vai ser feita depois, a personalização. Sim. Vamos entender. Deixa eu te mostrar qual é a sua real identidade. E é isso que eu faço no Myself Club. Eu revelo para a pessoa a real identidade dela. Depois ela se personaliza. Everton, devo usar gravata? Não tenho a mínima ideia. Uso óculos? Também não tenho a mínima ideia. Vamos saber quem é você primeiro? Uhum. Muito bom. Muito bom, Everton. Dentro desse processo de descobrir quem você é, como foi isso aplicado no Everton? Entendeu? Porque, querendo ou não, você conseguiu ao longo da jornada extrair muito disso, retratando e trabalhando com a pessoa. E o como você se encontrou dentro do que você era, e até trazendo para alguns posicionamentos que você foi criando, por exemplo, que te permitiu cobrar mais caro, seu posicionamento como cristão, enfim, como foi essa compreensão, esse processo de autoconhecimento para você? A melhor forma de escolher a melhor forma de prever o futuro é escolhendo ele. Eu escrevi isso no meu último livro. Quando eu saí do Bradesco e abri meu primeiro estúdiozinho, que eu vendi o Fusca, que eu contei, eu disse na minha oração: Deus, eu quero atender os reis da terra. No Brasil não tem rei, então eu quero atender filho de presidente, filha de presidente. Eu quero ser o fotógrafo, né? Então foi uma escolha no início. Eu disse: eu quero atender os grandes. Na área da fotografia, eu não queria ser fotógrafo inicialmente, porque eu queria ser dentista, porque eu ia ao dentista e lá tinha secretária, telefone, elevador, ar-condicionado. E eu disse: essa é a vida que eu quero. Depois eu vi que não era sobre ser dentista, eu queria um ambiente diferente. Eu queria viver uma vida diferente. Todos nós temos algo de criança que, quando fechamos os olhos, sabemos que tem algo que é perfeito. É por isso que eu escrevi uma teoria das 3 versões. Quem você é de olhos fechados, quem você é no espelho e o que o mundo pensa sobre você. E aí, então, quando eu saio do Bradesco e monto meu primeiro estúdiozinho, meu primeiro posicionamento foi: na Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor, que seguem as suas orientações, os seus mandamentos, trabalharão para os reis. Eu quero isso. Então, a minha origem, né, eu nasci católico, depois minha mãe era protestante, e eu fui criado na Igreja Assembleia de Deus, toquei na banda da igreja. Sabia de... Eu só estou falando com o Mário que está aqui. Sabia, Mário? Sabia. Aprendi a tocar trompete. Então, essa origem moldou meu primeiro posicionamento. Eu quero trabalhar para os grandes. Se está escrito, eu quero. Né? E depois é uma descoberta, irmão. O dia que eu saí de casa para ir morar dentro do meu estúdio, a minha mãe disse: vai que você pode, eu confio em você. Então minha mãe me ajudou a eu entender quem eu era. Né? E quando eu caso, eu vejo que a minha mulher tem o que eu não tenho. Ela é de origem alemã. Ao mesmo tempo que ela é meiga, sou apaixonado, ela é forte, ela é decidida. Legal. Entendeu? Então, quando eu caso, eu me posiciono novamente. Quando eu fotografei 1000 casamentos. Eu atendi pessoas no mundo todo. Uma vez eu estava num voo da Lufthansa, na executiva, São Paulo, Frankfurt. Sentou do meu lado um engenheiro da Volkswagen. Papo vem, papo vai. Isso era, sei lá, 2010, 2011, por aí. Ele disse: e aí, cara, tá indo pra onde? Eu falei: tô indo pra Viena. Viena. O que você faz? Eu falei: sou fotógrafo. Puta, que bacana, o que você fotografa? Eu falei: casamentos. Ele pegou: você vai fotografar um casamento, Viena? Vou. Desculpa te perguntar, mas não tem fotógrafo lá? E falei: pelo jeito não, né?
Eu sempre tive Eu sempre fui fascinado em ser o número 1, em ser o melhor. Em 2009 em diante, eu começo a trabalhar fora do Brasil. E quando você decide que você quer ser um número 1, o teu único concorrente é você mesmo. Uhum. Né? Então, eu atendi em muitos países, atuei, trabalhei, nunca aceitando quando alguém me dizia, mas aqui não funciona. Nossa, nessa cidade aqui ninguém paga isso, ninguém compra, né? Esquece. Imagina, se dizia que era impossível, eu estou dentro. Né? Impossível, eu gosto desse negócio de impossível. E nesse exato momento eu nem me lembro a pergunta que você fez. Comecei a falar de Viena, sou apaixonado por viagens. Eu te perguntei como que... Você esqueceu a pergunta. Esqueci a pergunta. Esse é o flow, sabia? Caraca, mas tá bom, tá bom. Mas vou amarrar uma próxima e eu... Escreva aqui nos comentários qual foi a pergunta. Qual foi a pergunta? Que pena que não estamos ao vivo, né? O Everton, pegando esse gancho, tá? Do como você começou a romper e essa busca pelo número 1. Lembrei da pergunta, mas vou juntar Você leu o comentário. Li o comentário que apareceu. Quais foram, dentro desse processo, os trabalhos mais relevantes que você teve e o que te permitiu chegar a cobrar 200, 300, 500 mil reais? Calma que eu vou falar da outra pergunta, tá? Então, essa vinculada a como você aplicou aquele processo de autoconhecimento, lembra? Uhum. Eu te perguntei como que você aplicou isso que você faz no Myself Club, por exemplo, com os outros, como que você aplicou em você. E aí eu acho que tem total relação com os trabalhos relevantes, você com você mesmo e ter cobrado, entre aspas, Boa. tão caro. Boa. Quando eu entendo que eu vou atender o melhor público, o melhor público, ele tem o melhor ambiente. Então tudo é uma construção. Inicialmente, para você ter uma ideia, eu cobrava R$300, isso que 1999, 2000, R$300 para fotografar um casamento. R$300. Por quê? Eu precisava de muito portfólio. Pessoas relevantes no meu portfólio. Eu vendia por 300 e depois a pessoa poderia comprar um álbum fotográfico se quisesse. Só que os R$300 eu gastava em filme. Entendi. Mas eu precisava. Então, a cada etapa dessa construção, é importante entender qual é o ativo. Naquele momento era eu ter um portfólio de clientes. No segundo momento, conhecendo esse cliente, esse público que eu estava alcançando a partir de conexões, sempre tem alguém que vai ver o que os outros não estão vendo e vai te dar uma oportunidade. E você não precisa de grandes, olha, 10 oportunidades. Uma boa muda tudo. Faz sentido. Uma boa oportunidade muda tudo. Legal. Eu cheguei numa loja, nos anos 90, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, chamava Rosa Maria Noivas. Bati na porta. A Rosaura abriu a porta. Eu disse, eu vou fotografar, eu sou o Everton. Sábado eu vou fotografar uma noiva aqui, a Rossana. Inclusive encontrei a Rossana recentemente lá no Novo Hamburgo. E eu vim aqui para ver um espaço que eu preciso montar um estúdio. Por quê? O meu mundo, a minha realidade era lugares feios, escuros. Eu levava um fundo fotográfico, colorido, feio, mas não tanto quanto o ambiente. Menos feio. Colocava umas sombrinhas para fazer luz. Aquele era o meu mundo. A primeira oportunidade de eu ver um novo mundo, eu disse, uau! Falei para a Rosaura, que abriu a porta, que eu não conhecia, conheci naquele momento, que é minha amiga até hoje. Eu disse, eu não preciso de nada, esse lugar é absurdamente lindo. Ali mudou minha vida. Porque a Rosaura e a Rosa Maria gostaram de mim. Legal. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém que vai ver que você tem futuro. Eu fiz belíssimas fotos da Rossana naquele lugar. Eu nunca mais precisei correr atrás de clientes. Elas encheram a minha agenda. Isso só custava R$300. Segundo ponto, eu observei que aquele público não era bem atendido pelo mercado. E aí, então, eu descobri também que tinha uma loja em São Paulo chamada
Daslu, que uma pessoa comprava, uma mulher comprava 50 mil reais. E eu conheci. É da época dele, Daslu. Você sabe? Conheci a Daslu? Conheci. Cara, uma cliente chegou e disse, olha, eu compro 50 mil reais de roupa na Daslu. Cara, eu tinha acabado de comprar um apartamento por 95 mil. Tinha dado um Alfa Romeo de entrada por 20 mil. Alfa 164. Você não sabe o que é isso. Esse não. Não precisa saber. Ficar mais na oficina do que na garagem. Meu amigo, eu disse, caramba, você compra metade do meu apartamento em roupa. O apartamento era bom, hein? 2 quartos. Água com aquecedor a gás. Primeira vez na minha vida, um espetáculo, recomendo. Que chuveiro elétrico, tinha que fazer fogo, botar um fogo no... Você já fez isso, né? Botava fogo no negócio, numa tigelinha com álcool. E aí, eu disse, cara, eu só tô cobrando isso porque eu não sabia que existia outro mundo. Faz todo sentido. Eu disse, o que eu posso fazer? Aí passei a pesquisar. Meio ano depois da minha pesquisa, conhecendo fornecedores em São Paulo, olhando para tudo que seria possível, eu crio 4 álbuns, 30 por 40. 30 por 40, irmão, é bem grande. Uhum. A maioria do pessoal naquela época fazia álbum tipo assim, ó, 20 por 30. Uhum. Fiz 4 30 por 40. Capa de couro, legítimo. E ainda mais 1000 fotos 13 por 18. Tamanho da tua página aqui, ou do teu caderno. Coloquei 4 livros e 1000 fotos do lado. Olhei para aquilo. Quanto vale isso? Isso vale 10 mil reais. Fiz uma tabela de preço. Isso eu não vou colocar 10 mil, vou colocar 9.900, que é muito mais barato. Coloquei 9.900. Sabe o que aconteceu? Vendeu. A primeira cliente que entrou, eu nunca esqueço, ela passou o dedo assim, ó. A câmera passou o dedo assim, ó. Olhou para a mãe e disse, esse. A mãe disse, ok. O noivo do lado disse, me passa o número da conta. No outro dia eu tinha 10 mil na conta, ele mandou 100 a mais. Daquele dia em diante, meu amigo, esquece 300 reais. Eu descobri um público que quer o melhor. Sim. E aí então eu passei a vida me dedicando para esse público tadinho, pobre público que o meu mercado não atendia. Tava todo mundo preocupado com aqueles que não tinham grana para pagar. E aqueles que tinham, eu fiquei sozinho. Aí foi lindo. Aí fomos para televisão, aí veio TV Globo alguns anos depois. E aí é história. Tivemos programas de TV, porque aí me dediquei para esse público. Sim. Foi aí que eu conheci o Mário. O primeiro multimilionário que falou de Jesus para mim. Muito bom. Meu cliente, que está aqui na minha frente. Então, a vida é simples. Tem que estar com o radar ligado. Sim. E, obviamente, saber quem tu é e acreditar. Não ser... Esse negócio de fingir não funciona. Porque se eu tivesse falado pra Rosa Maria que eu era o cara, não tinha fechado. Ela não tinha comprado você. Claro que não. Todo mundo faz isso. Sim. Originalidade. Só que é o seguinte, né? Minhas fotos. Sim. Eu já tinha um olhar fotográfico. Sim. Tu quer ver uma coisa? Tem gente que vai para uma profissão porque ouviu falar que dá dinheiro. Eu dei aula na universidade, aula de fotografia na ESPM. Eu dava 1 minuto pro cara sair da minha aula, se ele não fosse fotógrafo. Se ele estivesse ali só porque ouviu falar que esse negócio dava dinheiro, ele disse, vai embora, você não vai dar certo. Né? Por que você vai estar na profissão errada, ou no segmento errado, ou naquilo que não é para você, só porque ouviu falar que dá dinheiro? Sim. Por que tu vai fazer? Por que alguém faz isso com a própria vida? Faz todo sentido. E... Everton, quando a gente olha para sua carreira, né? Pô, é só pegar o que você tá trazendo, né? 1990, depois 2000. Enfim, eu valorizo... Você perguntou o trabalho que eu fiz que trabalhos mais relevantes. Tá bom. Tem quantos minutos temos? Mais 40, perfeito. 29 de março de 2007. Tá. Bairro Panambi, São Paulo. Eu chego na cobertura triplex da Ana Maria Braga,
contratado para fotografar o casamento dela. Descubro que só eu vou fotografar ela, que a imprensa não vai estar lá e que mais ninguém vai estar lá. Primeira coisa que eu faço, onde é o banheiro? Me ajoelho e digo, Senhor. Comecei a chorar. Senhor, isso deu errado, papai. Só eu. Quando eu chorei, que eu disse, Senhor, só eu. Eu tinha 2 assistentes, mas fiquei com medo. Sim. Deus, com a sua infinita misericórdia, falou, menino, é só mais um casamento, você já fez tantos. Eu disse, mas era Maria Braga. Eu falei, eu sei, mas é só um casamento. Uhum. Tu tá capacitado. Levantei dali, desci aonde ela estava se maquiando. E uma das primeiras fotos que eu fiz está no estúdio dela até hoje. Caramba, que legal. Esse trabalho mudou minha vida. Muito bom. Eu fiz programa de televisão com a Ana Maria Braga. Uhum. Um dia após o casamento, ou melhor, o casamento foi 2 dias depois, numa segunda-feira, eu fui levar as fotos até a assessoria de imprensa da Ana Maria Braga. Eu fiz capa da Caras, capas da Contigo, lembra? 2007. Era diferente naquela época. Sim. A Ana Maria Braga liderava a audiência Sim, nas manhãs total. da televisão. A Ana ficou minha amiga e disse, Everton, resolve você. Leva as fotos, é claro, nós temos essas pautas aqui, mas resolve você. Fui até a assessoria de imprensa da Ana. Silvia Pácola, assessora de imprensa. Entreguei um CD, naquela época a gente não mandava link de Dropbox ou de Drive do Google. Levei um CD com as fotos. Olhei para aquele escritório e disse, como é que funciona o trabalho de vocês? Me explicaram, eu falei, quanto custa? Tanto. Eu falei, Era mais que o aluguel que eu pagava no meu estúdio. Eu disse, e um cara como eu, posso ser cliente? Pode. Eu falei, na tua mão? Agora você é minha assessora de imprensa. E minha vida nunca mais foi a mesma. Por quê? Eu contratei a mesma assessora de imprensa da Ana Maria Braga. Coragem. Quando você vê uma oportunidade, tu diz, eu resolvo o dinheiro depois, agora é a oportunidade. Muito bom. Então, esse trabalho mudou minha vida. Esse foi um dos trabalhos que mudou minha vida, porque depois veio a mídia toda, porque quando nós somos conhecidos pela nossa história. Sim. Somos conhecidos pela nossa bagagem. Só que na bagagem está quem nós já atendemos, com quem nós nos relacionamos, com quem nós andamos. Isso muda o jogo para sempre. Sim. Faz todo sentido. E olhando agora para o outro horizonte, Everton, eu valorizo muito a consistência de resultado, né? Então, são tantos anos se mantendo lá. Acho que isso é até mais importante do que chegar, né? Quais foram os trabalhos que você deixou de aceitar? Como foi isso, esse processo? Porque eu vejo que quando a pessoa começa a crescer, às vezes o maior erro é querer abraçar tudo, né? Então, qual foi a importância disso? Quais foram trabalhos importantes que você deixou de aceitar? Eu tenho 2 que marcaram radicalmente minha vida. Lembra quando eu falei que com 19 anos eu abri meu primeiro estúdiozinho e fiz uma oração, eu quero atender reis, e já que não tem reis, Sim. presidente, filho de presidente? Eu recebi uma ligação. A pessoa me pediu uma data para um casamento. Os casamentos para eu fotografar, geralmente a pessoa tinha que agendar 1 ano e meio antes. Em sábados, em sextas, Sim. 1 ano chegava, já era bom. Até menos. Eu disse, olha, eu vou ver essa data. Passaram-se alguns dias, a pessoa me ligou novamente. Eu disse, olha, infelizmente não tem essa data, não vai ser possível. A mulher do outro lado disse, Everton, se eu te contar que sou filha do vice-presidente José de Alencar, ajuda? Eu falei, ajuda? Ajuda a cortar os meus pulsos. Porque eu não vou poder ir. Porque naquele mesmo dia, eu tinha uma agenda para fotografar um aniversário de 50 anos de uma senhora que já tinha tentado me contratar para fotografar o casamento da filha, tinha tentado me contratar para fotografar o casamento do filho, eu não tinha agenda. Ela chegou, uma família muito tradicional no Brasil,
ela foi ao meu estúdio. Disse, Everton, eu não consegui contratar você para o casamento da filha nem do filho. Agora é o meu aniversário. Olha na sua agenda, vê quando você pode que eu vou marcar meu aniversário. Como eu diria não para essa pessoa? Como eu deixaria essa pessoa? Não tem. Esse foi um não que me doeu. O outro não foi quando eu precisei da ajuda do meu filho Vitor, que fala muito bem inglês, via Skype em 2014, quando eu recebi um contato do meu atendimento lá dos Estados Unidos, que me disse, olha, tem um pessoal aí, acho que são grandes, viu? Eles querem falar contigo. Eu passei seu contato. Marcamos um Skype. Era o time que atendia a família real britânica. Caraca. O meu coração começa a bater forte igual no dia. Sério? Tá aqui, ó. O cara disse, Everton, antes de eu começar a falar, eu só quero que você saiba quem eu sou, porque eu vou falar bem de você. Eu vou dizer quem eu sou para você saber que eu não tô te puxando o saco. Eu sou fulano, nós atendemos esses clientes, entre eles a família real. Nós pesquisamos e não encontramos ninguém que consiga fazer o que tem na revista Vogue, por exemplo, na vida real. E encontramos você. O teu portfólio mostra que você consegue. Esse portfólio, hoje, quem tiver curiosidade, eu devolvi. Está no meu site, no evertonrosa.com.br. Durante 4 anos, eu tirei ele do ar. Ele está lá. Legal. Então, nós queremos que você trabalhe com a gente num projeto que eu não sei, eu nunca soube exatamente para quem era. Eu disse não para o mesmo time que atende a família real britânica, porque eu não tinha agenda. Esse foi um não. Sem contar, obviamente, que os valores de cachês eram significantes, mas eu não tive agenda. Não tinha como dizer não para alguém que marca 1 ano e meio antes comigo. Sim. Então, esses 2 não me doeram. Mas eu montei uma empresa, por exemplo, chamada Staff Photo, ali por 2008. Porque quando você vai para a televisão, eu tive uma série de televisão, nós recebíamos 900 pedidos de orçamento num dia. Caramba. Eu montei uma empresa porque me doía ver as noivas chorando quando eu não tinha agenda. É uma trajetória profissional onde eu foquei 100% no meu público-alvo. Quem me contratou para fotografar durante uma vida foram as pessoas que queriam, impresso num álbum, algo diferente daquilo que estava olhando no espelho. Todos os lugares que eu fui fotografar, não eram só as fotos. A maioria das pessoas que me contratavam, eu conversava 1 ano com elas. Elas queriam conversar. Elas queriam saber sobre a vida. As pessoas têm dúvida, será que eu caso? Aonde eu caso? Uhum. Não só, eu sou um fotógrafo de publicidade, eu fiz muita publicidade, eu fiz campanha publicitária na Europa. Em 2000 em diante, quer dizer, há 25 anos atrás, eu comecei a palestrar. Eu tinha vergonha de palestrar. Eu tinha dor de barriga. Eu tinha diarreia de subir no palco, rapaz. Teve eventos que eu ficava no banheiro esperando me chamar no palco, porque eu tava literalmente daquele jeitinho. E aí eu dizia, Deus, me tira o medo, me tira o medo, me tira o medo. Deus nunca me tirou medo. Depois eu descobri que ele não tira o medo, né? A gente tem que ir lá enfrentar. Sim. Então, porque chega um tempo que não basta você fazer bem feito, não basta você ganhar dinheiro, não basta sair na revista, na época negócio fotógrafo mais bem pago. Isso não é o suficiente. É necessário você transferir isso para as pessoas. Eu comecei a dar mentoria em 2008, porque eu disse, caramba, tem que ter mais gente parecida comigo. Eu preciso ajudar outros profissionais a atenderem do jeito que eu atendo. E aí então chega um certo momento que eu descubro que eu não ensinei fotografia para ninguém. Eu ensinei só a se posicionar.
As pessoas me procuravam para comprar minhas fotos e queriam ficar conversando 1 ano. Existem famílias que eu atendo há mais de 20 anos. Caramba. Eu atendo pessoas, por exemplo, dono de banco, que me contou a história que quebrou um banco a ponto de não ter conta em banco e construiu outro banco. Donos de companhia aérea. A maioria dos meus clientes, nunca ninguém soube que eu atendi. Não pode nem, eu tinha contrato de não contar que eu trabalhava. Então, a partir de um determinado momento, não é mais sobre você. É sobre o impacto que você tem no mercado. Daí você vê que não é só aquele mercado. Existem outros mercados também. E aí, então, nasce o Myself Club. Quando eu cheguei à conclusão que não era sobre fotografia. Era sobre posicionamento. Era sobre como se vender. Era como aceitar uma missão de vida que vai muito além da sua conta bancária. É sobre as marcas do seu mercado. Por exemplo, eu fui patrocinado por muitas marcas. A última marca que eu fui patrocinado foi a Sony. 3 anos. Terminou na pandemia, 2020, meu contrato. Tive participações em empresas da Europa. Ontem, eu estava contando hoje de meio-dia pro meu sócio, Mário. Só Mário. Em 2014 eu descobri esse negócio de equity. Os caras que iam me dar grandes comissões, grandes salários. Não, eu quero parte da companhia. Equity. A gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo, a gente vai compartilhando. E cada vez que você compartilha, você cresce. A primeira vez que me chamaram para palestrar, eu tinha 2 rumos. Não vou falar. Por que eu vou falar? Tá dando certo para mim, por que eu vou compartilhar com os outros? Bom, então, eu compartilho. Só que eu não tinha essa resposta. Eu procurei um colega fotógrafo que trabalhava no México, muito bem sucedido, Gilmar Macanhã. Gilmar, o que eu faço? O Gilmar era mais velho que eu, mais experiente que eu era um menino, era 2000 e bolinhas. Eu tenho 50. Eu tinha, sei lá, que idade eu tinha? 20 e tantos anos, 30 anos. Eu perguntei, o que eu faço, Gilmar? Ele falou, ou você se cala e não compartilha para ninguém te copiar, mas você será esquecido. Ou você conta tudo e vira mestre. Eu resolvi contar tudo. Muito bom. E eu gosto disso que você está trazendo, Everton, porque muitas das pessoas que nos ouvem aqui são profissionais de destaque em suas áreas, alguns num ambiente mais técnico, né? Então tem muitos grandes arquitetos, médicos, dentistas, e outros que têm muito sucesso em seus negócios, né? E que podem compartilhar a sua mensagem, exatamente o que você falou. E eu vejo que muitas vezes essas pessoas estão no mesmo ponto de dúvida, vamos dizer, que você esteve lá atrás, né? Sobre compartilhar ou não. E alguns deles até já romperam com isso, desejam compartilhar, mas de alguma forma tem aquela famosa síndrome do impostor, né? Será que eu tô pronto? Será que eu não tô? Mas tem alguém que talvez seja um pouco melhor do que eu. O que você consegue trazer para essas pessoas para que elas entendam o poder que elas têm de impacto, de influência, de liderar outros profissionais em suas áreas? É um exercício simples. É uma reflexão sobre quais são as perguntas que mais te fazem. Quando alguém te liga, quando alguém te manda uma mensagem, o que ela pergunta para você? Se por acaso alguém está perguntando para você de forma orgânica sobre como você faz aquilo que dá certo, você já aumentou, só que você não sabe. Vem para o Myself Club que eu te ajudo. Muito bom. É simples. Sim. É natural. As pessoas que é uma coisa, tem muita gente que pensa, olha, eles querem me copiar. Claro, vamos transformar isso em negócio. Querem te copiar porque é bom, né? Não vou falar, vai que me copia. Eu disse, cara, vão te copiar igual. Então, faça isso de forma organizada. Então, ficar calado. Nós falamos antes aqui, o Mário dizia que você falou, mas que era uma arrogância, era um soberba. Isso, soberba, né? Então, entre você falar e virar mestre ou se calar e ser esquecido, a escolha é sua. Certa vez eu vi você respondendo uma pergunta
mais ou menos nessa direção, Everton, sobre formatação de metodologia. E eu me lembro que você comentou que estudou isso por um bom tempo, enfim. Então, a pessoa que nos ouve, que tem algum tipo de desafio, se a gente puder trazer agora um direcionamento prático para que ele consiga organizar as ideias que ele tem na mente, claro que é um trabalho complexo, mas assim, para quem está ouvindo, conseguir tirar valor. Qual é o caminho para que ele consiga construir uma metodologia dentro daquilo que ele tem de conhecimento? Muito boa pergunta, Léo. No iPhone tem um negócio chamado bloco de notas. Sempre que eu tenho uma ideia, eu escrevo ali. Sempre que eu tenho um insight, eu escrevo ali. Quando eu abro meu computador no bloco de notas, eu também tenho todos os meus insights ali. Mas isso por si só não é o suficiente. Eu dediquei pelo menos 2, 3 horas por dia nos últimos 8 anos para organizar a minha metodologia. Mas ela só aconteceu no exercício. Quando eu tenho um insight, eu começo a falar sobre ele. Quando eu falo para outros... Vamos lá. O meu último livro, Do Zero ao Infinito, são 8 capítulos e um capítulo que antecede, que é uma preparação, e um capítulo depois sobre perdão. O dia que eu tive insight sobre os 8 pontos, eu escrevi muito rápido quando eu tive insight. Eu nunca esqueço, eu estava em Gramado, num evento. Lugar propício a insights. Eu estava num evento. Sim. Falando sobre negócio, falando sobre marketing. Foi lá que eu tive insight. Onde nascem os insights? Aonde tem mais... solo fértil, né? É, uma fábrica de insights. É um evento de mentoria. Sim. Eu estava num evento de mentoria que não era meu. Eu escrevo tudo isso. E o que eu faço? Era de manhã, o evento não tinha começado, eram umas 7 e tanto da manhã. Eu abro, na época, o meu Facebook, ao vivo, e começo a ensinar o que eu acabei de ter um insight. Assim funciona a criação de um método. Você tem um insight e você fala. E você mesmo ouve. E quando você ouve, você melhora. E quando as pessoas perguntam, você responde. E quando elas perguntam, você melhora. E aí, se você tiver muito amor, mas um amor assim, ó, que vai muito além, você cria um produto e vende. Aí, então, melhora tudo. Mas tem que ter coragem. Ou melhor, amor. Porque quem ama, vende, né? Quem não Fala ama, mais sobre isso. Quem não ama não vende, né? Porque o amor é dizer, eu te amo tanto que eu quero que você continue comigo. Eu te amo tanto que eu vou te dar a oportunidade de ficar mais próximo. Eu te amo tanto que eu vou deixar você ficar tão próximo a ponto de comprar um negócio exclusivo meu de 510 mil reais. Isso é o nível de amor que eu tenho. É pra todo mundo? Não, é só pra você. Os outros não importam. Né? Então, Sim. eu e o Mário amamos falar sobre isso. O Mário devia estar sentado, a gente devia estar trocando ideia. Porque o Mário é o cara que mais me ensinou sobre liderança e vendas e que mais me disse que o que eu fazia era bom. Não tô aqui puxando saco. Não, tô reconhecendo. Boa. Reconhecendo. E eu sou metido. Tem gente... Eu tô me organizando para ser simpático, porque internamente eu sou. Internamente eu sou querido. Né? Quando sai, muitas vezes não é. Então, se por acaso eu não tô sendo querido, dá uma chance, tô melhorando. Ô Everton, como eu venho também muito ali do mundo das vendas, eu gosto de pegar pessoas que já têm um alto destaque em suas áreas e tentar extrair o quão importante foi venda na sua vida, o quão importante é, o quanto você acredita que as pessoas que estão nos ouvindo e que têm um serviço de alto valor, um conhecimento de alto valor, o quanto essas pessoas deveriam estar olhando para essa habilidade. O primeiro passo para alguém não vender é não ter um produto. O segundo passo é não ter um preço adequado para esse produto. Então, toda vez que eu resolvi ganhar dinheiro, eu dediquei tempo para criar um produto, criar uma solução. A gente não cria o produto pensando na gente, é olhando para a necessidade de um público. Só que eu nunca consegui criar um produto de uma hora para outra.
Sempre que eu precisei mudar a minha tabela de preço, eu me internava no escritório 2, 3 dias até eu encontrar, porque eu sabia que ali estaria a única forma de eu crescer e de mudar de vida, ganhando mais dinheiro com aquilo que eu faço. É necessário olhar para o produto e acreditar nele. Esse exercício eu precisei fazer durante toda a minha vida, porque eu olho, acreditei. Se eu acredito, vende. Se eu não acredito, não vende. Outra coisa, acostumar com receber não. Eu recebi, a cada 10 atendimentos, 9 diziam não. Mas um dizia sim. E quando sim acontece é lindo. E aí vamos para mais 10, para um segundo sim. Sim. E daqui um pouco você atende 10 e 5 estão dizendo sim. Porque você vai afinando, você vai melhorando, você vai conhecendo melhor o público. Né? Quando alguém me diz, nossa, me pede muito desconto, eu falei, quem é o culpado? Quem é que está atraindo? Quem está fazendo marketing, né? Atraindo essas pessoas erradas para você? Acontece. Mas vender é a única forma de mudar de vida. Se não vende, marketing é fazer com que o mundo te conheça. Uhum. Vender é ter tanto carinho a ponto de se dedicar em criar um produto que combine com a pessoa. Aonde facilmente ela diz sim e dificilmente ela vai dizer não. E se for exclusivo, você, além disso, você vai dar para essa pessoa muito prazer. Porque tudo que é caro dá prazer. Entendeu? Sim. Nós fomos almoçar hoje numa Maserati. Só tem 3 à venda no Brasil. Eu tenho o privilégio de um amigo que tem uma. Ela é exclusiva. Dá prazer. Você vai ao restaurante, mas o ideal é que o restaurante seja longe. Para você poder curtir mais. Então, tudo que tem um valor agregado maior dá prazer. E aquele que não cria esse produto com valor agregado maior não está dando prazer para o seu cliente. Excelente. Excelente. Everton, vindo para a parte final, cara, qual que é a mensagem que você deixa para quem nos ouve que ainda sente que não merece cobrar mais caro? Ressalto, essa pessoa, ela já ouviu do entorno dela que ela deveria estar cobrando mais caro, que ela deveria estar dando próximos passos, mas existe algo dentro dela que a impede, quase como se fosse uma crença de merecimento ou algo nesse sentido. O que eu posso falar aquilo que eu sempre pratiquei. Vamos pegar o exemplo da Fiat. A Fiat, quando lançou o novo Uno, continuou vendendo o Uno antigo por algum tempo. Não sei se você lembra disso. Você já teve muito de carro? Não, mas eu já tive. Eu vi isso acontecer. Então, o que eu sempre fiz? Eu tinha o produto que vendia e eu não podia ficar sem dinheiro. Uhum. E eu criava outras soluções e apresentava ambas as soluções. Aquilo que já existia e o novo. Uhum. Só que cada vez que eu faço isso, eu vou conhecendo melhor meu público. Eu vou discernindo melhor ele. Eu não preciso subir o preço. Eu posso criar um produto novo com um valor agregado maior. Então, não há medo nisso. Eu não vou perder nada. Faz sentido. Agora, por que muitos não criam? Porque não são dedicados. Tem preguiça de criar produto novo. Preguiça de olhar para o seu público-alvo e entender o que ele precisa. Boa. Ou até mesmo aquela ideia de que se ganhar muito dinheiro vai ter que pagar mais imposto. Tem gente que não quer ganhar mais dinheiro para não pagar impostos mais altos, né? Loucura. Caramba, se eu faturar mais, a minha empresa não vai ser mais do simples, né? Tem gente que não quer por causa disso, né? Sim, verdade. Né? Então, mas então, cobrar mais caro. O que é caro? Pode ser que o preço baixo seja caríssimo, porque é ruim, ou porque não há percepção de valor. Sim. Boa. O que é caro? Eu nunca vendi nada caro na minha vida. Tudo era... Eu tinha mais gente querendo comprar do que eu podia fazer, então sempre foi barato. Sim. Muito bom. Everton, e agora vem uma pergunta que eu tô curioso para ouvir a resposta. Frente ao conhecimento que você tem e ao networking que você tem, por que você não tem um podcast? Não tinha.
Não é a primeira pessoa que me faz essa pergunta. Nós estreamos a primeira gravação essa semana. Eu e meu sócio Mário Magalhães, do Jetcast. Jetcast. Posso contar, Marião? Oh. Nós criamos um podcast num jato. Eu e o Mário gostamos de aviões. Então, esse Jetcast é feito numa aeronave, indo para algum lugar. Muito bom. Né? Então, é um Jetcast, onde eu acredito que acima das nuvens as ideias são melhores. Acima das nuvens estamos mais perto de Deus, acessamos uma sabedoria maior. Né? Então, vamos colocar no ar o primeiro episódio daqui uns dias, o mais rápido possível. E quem sabe você vai lá no Jetcast. O que você acha, Léo? Acho excelente, acho incrível. Vamos ter empresários, empreendedores, doutores no Jetcast. Né? Inclusive, o nosso convidado vai escolher para onde ele quer ir no voo. Caramba! Para que a gente possa falar sobre ele, falar sobre os negócios dele, divulgar ele nos nossos meios. E quem sabe a gente não faça algum negócio, né? Muito bom, sem dúvida. Jetcast. Excelentes negócios surgirão. Everton, eu quero fechar com algo que eu sei que você pode contribuir e que é totalmente fora de tudo que a gente já conversou. Não é total, né? Mas, enfim, é mudando um pouco do horizonte. E é uma pergunta final para você. Cara, nos últimos anos, eu e minha esposa, nós temos buscado muito nos aproximarmos de Deus, né? Melhorar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E eu já pude acompanhar até algumas lives, alguns movimentos que você tem feito. E eu queria saber, para quem nos ouve, que não está habituado com isso que eu estou te perguntando, como ele pode, de alguma forma, se interessar por se conectar mais com Deus? Qual o primeiro passo? Pensa que quem nos ouve provavelmente é iniciante nesse aspecto. Todos nós precisamos de Deus, mas todo mundo já ouviu isso. Eu me lembro de estar na casa de um casal, senhores já com acima de... Caramba, eu tenho 50, acima de 50. Né? E eu nunca esqueço que eu estava lá para mostrar as fotos de um casamento de um dos filhos. E eles estavam discutindo. Eu olhei para eles e disse: senhores, eu casei, eu fotografei, quem casou foi o padre, eu fotografei o casamento dos filhos de vocês na Igreja Católica, vocês são cristãos, vocês estão brigando, não quer que eu faça uma oração? Eles olharam. Só que esse casal, eu não tenho autorização para falar, a empresa deles é do tamanho do PIB de um pequeno país. E estavam discutindo, até porque pobre e rico brigam, discutem. Todos precisam de Deus. Eu disse: vamos orar? Eles disseram: vamos. Você traz a Bíblia. Eu li um versículo, nós oramos, eles pararam. Então, se por acaso alguém está brigando consigo mesmo, ou brigando com a vida, ou brigando com alguém, você precisa de Deus. Talvez você não precise da religiosidade, ou talvez você olhe para as pessoas e pense: caramba, se fulano tem Deus, eu não quero Deus. Eu tenho um aluno que era ateu. E eu tive muita paciência em respeitar o ateísmo dele, até um dia que ele viu Deus fazendo um milagre e disse: Everton, você ganhou. Deus existe. O primeiro passo do cristianismo, o primeiro mandamento do Senhor Jesus é amar o próximo. Tem gente que ama a humanidade e odeia o próximo. Quando eu começo a falar na internet do amor de Jesus, eu não estou na internet. Eu falo todos os domingos às 9 horas da manhã. Hoje, eu e o Mário chegamos de viagem ontem. Eu fui dormir 2 da manhã, 7 eu estava feliz para pregar. Pregar não é palestrar. Pregar não é sobre mim. Pregar é sobre o reino. Sim. Sabe qual foi o título da minha pregação hoje? O último reino. O último reino. É o reino de Deus na vida de cada um de nós. O Senhor Jesus veio ao mundo para estabelecer um novo reino.
Cristianismo é estabelecer um novo reino. Inteligência espiritual é você estabelecer o reino de Deus na sua vida em todas as áreas. Mas como é que se faz isso? Em primeiro lugar, entendendo o que precisa. Entendendo que a vida aqui é passageira. Nós não pregamos porque queremos uma vida melhor aqui, inicialmente. Nós pregamos porque entendemos que a vida melhor vem depois. O primeiro passo da pessoa é andar com Jesus. O segundo passo é servir a Jesus. E o terceiro é reinar com Jesus. Muito bom. Mas por que alguém busca isso? Busca porque precisa. Eu nunca falei de Jesus para alguém que não tenha me dado espaço para falar de Jesus. Porque falar de Jesus muitos falam. Agora, dar um testemunho de Jesus, aí é diferente. Então, se por acaso você está brigando dentro de você, se por acaso você aceitou a vida, mas não aprova essa vida, a pior versão de vida é quando você aceita, mas não aprova. É quando alguém diz, é o que dá. Tem muita gente vivendo assim. Buscar Jesus não é buscar uma religião. Buscar Jesus é buscar a resposta que Ele tem para você e despertar uma versão dentro de você que haja o que houver, aconteça o que acontecer, você sempre estará amparado, amparada. Ele nunca te deixa só. E as dores que você sente é a carga que você carrega, que não deveria, porque a maior carga já foi carregada por Ele. O maior peso dessa vida, Jesus já levou na cruz. Mas esqueça tudo o que te falaram. Experimente. Eu não posso explicar o sabor da laranja, mas eu posso te convidar a experimentar a laranja. Então, Jesus, você precisa conhecê-lo, senti-lo e viver com Ele e ter a paz que o mundo não explica. Jesus, para finalizar, mudou o nosso calendário. A última vez que eu estive no Japão, o Japão é lindo, a cultura é linda. Eu estava indo para o aeroporto e agradeci a pessoa que me recebeu no Japão. Eu disse, muito obrigado, lugar lindo, espetacular, a cultura de vocês. Mas eu vou ficar com Jesus. Porque aqui na minha mão eu tenho uma passagem que diz o dia, a hora e o minuto, o ano que eu vou viajar. E quem definiu isso foi Jesus. Até mesmo nações que não têm Jesus como Deus se rendem ao calendário dele. Então ele é o maior. Amém. Muito bom, irmão. Everton, eu quero agradecer muito a sua presença, tá? Te parabenizar pelo impacto que eu sei que você já gerou e principalmente pelo que você ainda vai gerar. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Se me perguntar de Jesus, eu fico até amanhã aqui, né? Tamo junto. Amém. Gratidão. Amém. Pessoal, espero que tenham gostado. Episódio intenso. Mais uma vez eu ressalto que você não saia daqui como mais um podcast. É praticamente aula. Então volta, anota e principalmente aplica, implementa. Lembrando que, para você que está aqui conectado, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você seja notificado dos próximos episódios e lembra de contribuir, de compartilhar com as pessoas que você conhece e que podem tirar valor desse tipo de conteúdo. Até mais, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!